Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida Bom, podemos conversarmos acerca da palavra. Eu sou o apóstolo Cristiano Lopes. Quanto me traz alegria, né? A gente poder compartilhar a palavra de Deus aqui e ver quantos crescimentos emocionais, espirituais, até do conhecimento mesmo da palavra traz, né, naquilo que é a construção da nossa vida. É óbvio que nós temos que ser igual o povo de Bereia. A gente recebe uma palavra, vai nas escrituras, dá uma boa olhada, porque cada ideia é uma ideia, né, gente? A gente vê todas as expressões de pensamentos de Cristo, impressões de Cristo, impressões da igreja, impressões de Deus. Se você perguntar para alguém como é que você pensa a Deus, vai dizer do pensamento dele, como ele pensa. Como é que você pensa a igreja? Do pensamento dele, igreja. A gente tem que estar conectado com como Deus, né, vê ele mesmo para escrever um livro, porque Deus escreve um livro sobre ele. Como é que Deus vê esse livro sobre ele? Como é que Deus vê aquilo que é a construção da igreja, do evangelho? Essa é a nossa consciência. Então, nosso pensamento tem que estar conectado com o pensamento de Deus para toda a construção. No outro programa, a gente falou sobre esse tempo, né? Onde quando Jesus ele vai para o Pai, ele ressuscita, ele vai para os braços do Pai. Quando ele vai, ele não deixa ninguém órfão, ele deixa o Consolador, ele deixa o Espírito Santo. Ele diz que se eu não for, o Espírito Santo não vem. Mas quando ele vai, a expressão em Efésios 4 diz que ele deixou dons aos homens. Jesus entregou dons, assim como o Espírito Santo, quando vem, entrega também os dons do Espírito Santo a esses homens que Jesus entregou seus dons. E tem a ver com os 5 ministérios, tem a ver com essa construção de pensamento. Mas tudo isso para um momento lá em Atos, né? Atos 3, diz assim, a palavra através daquilo que para nós nesse tempo é muito relevante. Atos 3:21, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas de Deus, de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Jesus ele está, né, nesse tempo no céu até que haja uma restauração, né, que o Senhor falou tantas vezes através dos profetas e da sua palavra. Estamos vivendo esse tempo, queridos, de termos maturidade de pensar que tipo de restauração, né, os dons de Jesus ou os dons do Espírito Santo têm trazido nesse tempo. E com muito carinho e temor eu posso falar com muita propriedade, né, que muito mais o ser humano tem trazido um tempo de destruição do que de restauração. A gente vê a destruição da família, a destruição daquilo que é o casamento, a destruição da instituição igreja. A gente tem visto exatamente isso. Jesus está voltando e de uma forma muito interessante ele está olhando para a terra e esperando, né, que os ministérios, de uma forma geral, tragam essa restauração da palavra profética que alguns outros, né, outrora vieram trazendo sobre a terra, sobre as famílias, sobre a igreja. A bem da verdade, né, e com muito carinho e temor, né, a palavra profética tem a ver com você. Os profetas que se levantam para falar aquilo que você gostaria de ouvir. A igreja não pode confrontar a maioria das pessoas porque elas vão embora. Se confrontam o pecado, elas mudam de igreja. Se falam para ter uma postura diferente, elas se entristecem, se afastam, se esfriam. Se a gente fala que nós somos herdeiros e filhos, nós não queremos ser tratados como escravos e tendo direito daquilo que é o pagamento do salário, não a herança. Nós somos assim. Quantos líderes eu conheço que de uma certa forma se tornaram escravos, né? Porque tem preço e tem valor, e esquece que o Pai é o dono de tudo, e nós somos herdeiros daquilo que é a promessa dele, mas nós não estamos olhando para isso, nós estamos olhando para aquilo que é o nosso interesse, aquilo que é o nosso Deus do ventre, e isso é muito sério, porque esse céu que está segurando, né, a glória, e não está mais suportando porque Jesus está voltando, fala de uma restauração que precisa acontecer, e eu creio. Eu tenho visto, né, e ouvido e vivido muito isso, nesse contexto de evangelho, de uma restauração que está chegando, uma restauração dentro da palavra de Deus, uma restauração dentro da igreja, uma restauração dentro das famílias. Existe um povo que ainda não dobrou o seu joelho ao Baal e tem se colocado de
pé para aquilo que é a palavra profética de Deus, para aquilo que é o renovo do Senhor, em todas as áreas da vida. Existe um povo que sim, que tem preço, que tem valor, que tem um cifrão, e que essas pessoas, né, são esses que estão, infelizmente, fazendo a deturpação daquilo que verdadeiramente é o Evangelho. Mas existe um povo que tem se colocado na presença de Deus, tendo verdadeiramente o sentido da herança como filho e filha de Deus, como voz profética nesse tempo. Jesus, ele deixa talentos, o Espírito Santo nos dá talentos para serem usados para a edificação do corpo de Cristo, onde ele continua sendo a cabeça. Nenhum dom, nenhum talento, nenhum apóstolo, mestre, nada disso é para si mesmo. Todas essas construções é para edificação, da consolidação do corpo de Cristo. E o que nós temos visto são pessoas que têm trazido em nosso tempo, com todas as palavras bonitinhas que podem existir, divisão, conceito de pecado sem confronto, conceito de engano sem amor. Quando Jesus ele volta, né? Ele está dizendo que nesse tempo da volta dele, ele traria juízo sobre a terra, né? O tempo de dividir, separar ali as ovelhas dos bodes e trazer juízo. Quando a gente consegue entender que toda essa construção, né, de evangelho tem a ver com um tempo onde o Senhor virá para prestar contas, a gente deixaria de ter uma vida dissoluta, de ter uma vida baseada nas bolotas dos porcos. E o Senhor Jesus diz para nós não lançarmos pérolas aos porcos. A palavra diz que quando nós conhecemos e não praticamos, né, a gente se afasta, a gente é comparado ao porco que voltou a se envolver com a lama. Fala do cachorro que volta ao próprio vômito. E isso é muito sério. Quantos de nós, a gente acha que esse tempo de mudança, né, de vida, essa mudança que a gente teve, bebia, não bebe mais, fumava, não fuma mais, traía, não trai mais, e algumas outras construções nessa linha de raciocínio, e estamos na igreja, a gente acha que só isso é o bastante. Não, tem algo maior aí dentro para acontecer de restauração, dentro de nós, através de nós, e em outras pessoas, e talvez a gente está longe dessa verdade. A minha preocupação é, como profeta da palavra, como pastor de uma igreja, como apóstolo naquilo que é a voz profética, é trazer exatamente esse discernimento para nós, que os dons de Jesus, os dons do Espírito Santo são usados para Ele, não para nós, não para a nossa edificação, não para o nosso ego, e que a palavra de Deus não tem preço. A palavra diz que, certa feita, Filipe evangeliza ali uma galera, aquele povo ali tem um confronto, são batizados, e diz que um sujeito, né, Simão, o nome dele, ele era feiticeiro, tinha muitos livros de feitiçaria. Ele recebe a palavra, pega os livros de feitiçaria e fala assim, está aqui, ó, custava dinheiro esse negócio. Ele coloca fogo, a gente olha e parece que ele está sendo liberto, porque além de confessar Jesus, ele é batizado, e ele pega aquilo que seria as alianças com as trevas e queima. Mas diz que quando Pedro chega naquele lugar, e ele vem para trazer uma oração, onde as pessoas são batizadas com esse Espírito Santo, recebe dons ali, esse camarada ele vem, pega um dinheiro, coloca na mão de Pedro, fala assim, ó, eu quero isso que você tem, quanto custa? E Pedro dá-lhe uma bronca, dizendo, você não se converteu, você está cheio de demônio ainda. De boa, tem muita gente que confessou, quebrou alguns vínculos ali, foi batizado, hoje levita, canta na igreja, é até pastor, é até líder, é até apóstolo, é até qualquer outra coisa. Mas ali, de repente, tem uma hora que vê algo e diz, eu quero isso aí, quanto custa, e o preço é a vida. Então, que nesse dia o Espírito Santo possa trazer no teu coração essa revelação de uma voz profética, para trazer mudanças em todas as áreas, que você possa ver a tua casa, a tua família cheia do Espírito Santo, cheio da graça do Eterno, vivendo algo novo do Senhor, naquilo que é Espírito e vida, e que você possa viver essa plenitude de um Evangelho verdadeiro, onde o Senhor venha transbordar no teu coração uma verdade revelada daquilo que é a palavra. Obrigado pela tua audiência, pelo teu carinho. Beijo no teu coração. Paz de Cristo. Fique com Deus.